Bom, vamos lá. É, Bom, o assunto hoje não é nem tanto seguindo o conteúdo histórico, né? Porque semana passada a gente falou de algumas coisas e surgiu uma passagem bíblica aqui que eu acho muito importante a gente entender isso para os dias de hoje, né? Porque hoje em dia está acontecendo muito isso dentro das igrejas e isso tem levado as pessoas, né, a caminhos que não agradam a Deus, mesmo estando dentro das igrejas. Acho que esse é o grande ponto. Tem algumas parábolas que Jesus contou, né, que haviam 10 virgens, né, cinco foram cinco prudentes e cinco imprudentes, né? Então, as cinco prudentes tinham azeite para passar as o quê? Núpcias. Núpcias com o noivo. As cinco imprudentes, não. Tem aquela outra passagem que fala que estarão dois trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. Então, o que eu entendo dessas passagens é que de dentro da igreja, tá? Dentro da igreja, em tese, 50% vai e 50% fica. Então, cinco prudentes, cinco imprudentes. Então, dois trabalhando no campo, né? Um vai, o outro fica. Então, são pessoas que estão trabalhando, estão na obra, estão dentro da igreja, estão fazendo as coisas e a mim chegou aí. Ó. E com tudo isso, né, boa parte de quem está nas igrejas hoje vai ficar. Por quê? Né? Isso, ó, já comecei, tá vendo, Tati? Ó, por quê? Por quê? Ah, por que isso? É porque 50% é muita coisa. É assim, não dá para afirmar que é 50%, mas através dessas passagens bíblicas a gente entende isso, né? Mas que uma parte vai ficar de pessoas que estão na igreja e outra parte vai subir, isso é verdade, né? Porque nem todo mundo está ali de coração aberto, muitos ali estão escondendo os seus pecados e tudo mais, né? Enfim, mas o que eu quero trazer de fato, Estão no engano. estão no engano, né? O que eu quero trazer de fato são as sutilezas que acontecem dentro das igrejas com 99% de verdade e 1% de mentira, né? Não é nem mentira, é um engano, né? É a verdade que engana. Então a gente pode pegar alguns exemplos como a serpente quando enganou a Eva, né? A serpente falou a verdade. Olha, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Essa parte ela falou a verdade, né? Essa A parte é outra toda não. verdade, mas ela omitiu o restante. E o outro ela mentiu. E o outro ela mentiu. Então, assim, traz uma verdade, né, que tem sutilezas por trás que nos leva para longe de Deus. Vou pegar um outro exemplo aqui, que é o de Jacó. Né? Acho que semana que vem a gente vai falar de Jacó. E primeiro fala de José, né, depois Jacó. Ao contrário. Não, Jacó primeiro, depois José. Jacó, quando foi lá para a terra da mãe dele, né, que era Labão, né, chegou lá para casar, porque queria casar com Rebeca, né, ia dar uma das filhas, e Labão enganou ele. Né, e ele só descobriu 7 anos depois que Labão passou ele para trás, né, quando era para entregar a Rebeca, ele entregou Leia, né, e falou, não, eu ia te dar uma das minhas filhas, eu te dei, e de fato eu não posso casar mais nova sem casar mais velha primeiro. Então, ele usou ali de argumentos culturais para passar o Jacó para trás, vamos dizer assim, né? Então, e hoje em dia acontece a mesma coisa.
E eu sou o tipo de pessoa que, quando eu vejo esses tipos de sutilezas, eu fico até meio estressado, né? Então, quando eu percebo que vem uma verdade com alguma sutileza que nos leva para longe de Deus, eu vou citar algumas aqui que eu, de fato, não, não gosto muito delas, né? E são umas sutilezas tão simples que parecem verdade, mas nos leva para longe de Deus, né? E uma delas, que eu já ouvi muito, né? Você tem que encontrar uma igreja onde você se sinta bem, né? Onde você Se se identifica. identifica, né? Enfim, você tem que encontrar uma igreja assim. E aí eu já vi muitas pessoas pulando de galho em galho ali, como um macaco, né? De igreja em igreja, caçando uma igreja que ele se identifica, que ele vai gostar, né? Que vai falar a mesma língua que ele. Então, existe uma sutileza muito grande nisso, porque nós não temos que procurar igrejas que nos faça nós sentirmos bem. Na verdade, a gente tem que procurar Cristo, e que na maioria das vezes, né, é, é uma luta, né, constante espiritual para a gente se manter perto de Cristo, né? Na maioria das vezes não é confortável, né? Vira e mexe, Deus está nos mostrando onde nós estamos errando para consertar, né? E aí as pessoas às vezes olham para isso e pensam, ah, essa igreja eu gosto disso, aquela igreja eu não gosto daquilo, mas na verdade a gente tem que procurar Cristo, né? Então, são esses tipos de sutilezas que às vezes existem dentro de algumas frases, né, que nos leva para longe de Cristo. A gente vai ler lá em Colossenses. Te leu essa passagem semana passada, mas eu falei de batismo, né? Lá no Colossenses 2. E, mas só que aqui no começo do capítulo fala um pouco sobre essas sutilezas, tá? Você quer ler para nós? É, Colossenses capítulo 2 É. versículo 8. Ele- Pode ler do 6 ao 9. Colossenses capítulo 2. 2 versículo 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, aqui, né, a Bíblia nos alerta para tomar cuidado com esse tipo de coisa, com as tradições dos homens, rudimentos do mundo, né? Com tudo isso. Tinha aquele negócio de malhação que passa na Globo, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, falo que eu era mais novo, porque hoje, desde que eu casei, eu acho, comecei a namorar com a gente, eu parei de ver televisão desse jeito, né? Então nem escuto mais. Eu lembro que uns anos atrás, a música que começava, ela falava uma frase, que a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei cansativo nessa música. Ela falava que toda forma de amar tá certo, é correto, falava uma coisa assim, sabe? Toda forma de amar é certo. Fiquei pensando, mas toda forma de amar tá certo? Você acha que tá certo? De jeito nenhum.
né? Mas aí a gente para para pensar, "Ah, mas o amor é uma coisa boa, né? Então por que que toda forma de amar, eu creio que não é tão certo? Algumas coisas, Deus, dentro da Bíblia, Deus nos ensina a amar e amar muito, de fato. Mas outras, Deus, Ele mesmo, dentro da Bíblia, Ele declara que Ele detesta, que Ele abomina. Tem coisas que o próprio Deus dentro da Bíblia não gosta, Ele abomina. Então nós devemos amar isso, né? Então, frases como essas trazem uma conotação de falar, "Ah, mas isso é muito bom, né? Isso é algo que o amor transforma, mas tem coisas que nos levam para longe de Deus. Uma ponto que às vezes eu fico olhando muito, a humanização de animais, né? Então, as pessoas pegam o animal e ficam tratando ele como um humano, né? Trazendo a cultura do humano para o animal. E, e, de fato, você começa a tirar o valor do ser humano e coloca muita coisa no animal e ama aquilo de uma forma muito intensa. É errado? Não, cara, não é errado. Mas tudo que nos atrapalha a chegar perante Deus, né, é errado. Então, e se essas coisas, às vezes, tomam um, um lado da nossa vida ali, e atrapalha o nosso sentimento com Deus, né, então, tá errado. E essas sutilezas que eu fico vigiando muito hoje em dia, né? Então, hoje em dia eu vigio muito elas. Tem um negócio que eu comecei a chamar recentemente de religião da conveniência, né? Eu lembro também que eu considero também o ateísmo como uma religião, sabe? Porque religião é tudo aquilo que você acredita e defende, né? Tem alguns conceitos por trás. Então, o ateísmo, ele acredita que não existe Deus, então ele acredita em algo, né? E defende isso. Então, eu vejo isso até como uma religião. E, às vezes, né, as pessoas chegam em igrejas. Aí, ó, Rafa. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, vocês? Maravilha. Primeira vez. Como é que tá esse Oi, menino da queridas. raça? Gente, ó, se eu precisar sair, é porque isso aqui, ó, consegui pôr ele pra dormir agora. Eu não consigo vir, porque dá sempre no horário dele dormir. Esse menino tá na fase que tem hora dorme no berço, tem hora que quer ficar no colo. Acontece. Mas vou continuando aqui. Deixa eu até só fazer um resumo rápido, Uhum. pra você ir pegando. A gente está falando aqui sobre as sutilezas que existem nessa vida e algumas verdades que nos levam para longe de Deus, né? Então, eu dei o exemplo da serpente quando enganou Eva. Ela falou a verdade. Ela falou assim: olha, você comendo o fruto do bem, conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal e tal. Só que existia uma sutileza por trás, né, que levava ela ao pecado. Então, existem sutilezas, existem algumas coisas, algumas verdades que a gente escuta hoje em dia que tem uma aparência de verdade, né, mas no fundo está nos levando para longe de Deus. Hum. Então, a gente pode pegar um outro exemplo aqui de quando Jesus foi tentado. Porque quando Satanás chega para tentar Jesus lá no deserto, né, ele pega uma passagem e fala assim: Jesus, está escrito, né? Ele usa a própria Bíblia. Ele usa a própria Bíblia para falar: ó, está escrito, se os anjos vão
vão vir a seu favor, se você pular desse pináculo aqui, eles vão te salvar, né? Então, ele usou a própria verdade da palavra de Deus para trazer uma sutileza, né, para Jesus pecar, né? Só que aí Jesus Cristo rebate no mesmo nível e fala assim: pois é, Satanás, mas está escrito também, né, que não tentarás o Senhor teu Deus. Acho que é isso que ele fala. Então, são essas sutilezas, são esses pontos que às vezes a gente tem que tomar cuidado, que são verdades que nos levam para longe de Deus. Um outro ponto que eu citei aqui, que que a gente escuta muito falar, né? Você precisa achar uma igreja que te leva para Cristo. Né? Ah, não, te leva para Cristo. Não. Você precisa achar uma igreja que você se sinta bem, né? Uma igreja que que vai falar a mesma língua que você e tal. Aí você vai para essa igreja que você tem que ir. Só que, na verdade, a gente precisa achar a igreja que nos leva para Cristo, que é diferente, né? Então, um, um exemplo que eu dei aqui rapidinho foi as 10 virgens, 10 ficam, 10 vão. São 10 prudentes, 10 imprudentes. Ou seja, parte do que a gente vê de igreja hoje, boa parte vai ficar e uma parte vai subir. Por quê? Porque o que é igreja hoje não é tão espiritual assim como a gente achava que era. E ali estão cheios de sutilezas, cheios de detalhezinhos que nos afastam de Deus, né? Então, uma frase também que eu já ouvi: Deus te aceita do jeito que você é, Deus é amor, Deus ama, né, todo mundo. Então, tem algumas coisas que Deus detesta. A Bíblia é muito clara nisso. Tem algumas coisas que Deus abomina, né? Então, à medida que a gente vai vendo na Bíblia, existem várias coisas que nós temos que ficar de olho, tá? Eu continuo aqui. Sim. E aí, Ah, Tati. Eu quero só que ele repete qual que é o Colossenses, o capítulo que eu perdi. capítulo 2. Versículo 6 ao 10. Você pode continuar lendo aí mesmo? Vai falar um pouco da Não, eu falo circuncisão. assim, aqui embaixo. Você continua lendo também. Quer ler lá embaixo uma vez? É, Pode, então. É bom que você fala, não deixou você falar hoje. mas é bem explicativo. Vai lá. É, É o Colossenses 2, tá, gente? agora, Tati, a gente vai ler Colossenses 2, versículo 16 em diante. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado vãmente pelo seu entendimento carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vós sujeitais ainda a ordenanças como se vivesse no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne.
A gente vê muitas igrejas com doutrinas de homens, né? Muitas igrejas severas, que biblicamente você não vê nenhum embasamento bíblico para tal severidade. E acaba fazendo com que as pessoas sejam enganadas, né? Elas saem da igreja, porque tem tanta coisa que vem do homem, mas tanta coisa que aquilo que realmente importa, que é Cristo, já não existe mais. E a forma da gente saber o que está em conformidade bíblica, o que é de Cristo, o que de fato é verdade, o que não é engano, o que não é doutrina, como que a gente vai descobrir que é sabedoria fingida, um culto fingido, é só estudando a palavra de Deus. Não tem outra forma da gente escapar desse engano se não for pelo conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus liberta. Às vezes a gente ouve, né, isso de que, lê a palavra vos libertará. A gente acha que é só de nós mesmos, né? Mas não é só de nós mesmos, mas do engano também. O que mais a gente vê hoje é igreja com a inventação de moda danada que não tem nada a ver. Eu acho que, sei lá, 80%. Muita coisa. Muita coisa. A questão toda é que muitas igrejas hoje a gente vê emoção. As pessoas querem emoção, querem movimento, verem essas coisas. É bom, tá, gente? Não é ruim, não. Só que a fé que salva, ela não é emoção, ela é decisão. Tá? Bom, vou dar um exemplo claro para vocês aqui, ó, sobre isso. Tá? Se Deus virar para vocês hoje, falar assim, ó, tô te dando um dom X, eu preciso que você utilize esse dom, tá? Só que para isso você tem que parar de preocupar muito com as coisas dessa terra, né? Então, o comer, o beber, né? O que vai acontecer amanhã, o seu trabalho, e focar na minha palavra. Vou focar no dom que eu te dei. Se Deus, estou falando que se Deus estivesse falando isso, não estou falando isso, não, mas se ele falasse isso com vocês hoje, o quanto cada um de nós teria pé suficiente para tomar essa decisão? De fato, não preocupar tanto com essas coisas dessa terra, preocupar mais com a palavra de Deus. Se a gente colocar isso proporcionalmente, o tempo que a gente gasta com a nossa vida, trabalhando, preocupando com algumas outras coisas dessa vida, que não diz tanto respeito ao nosso dom espiritual para com Deus, né? Lembrando que ser mãe é ministério, viu, gente? A Bíblia fala que o casado ele tem que dividir o tempo dele, os filhos, a esposa, né? E Deus. Então, trazer uma boa educação aos filhos é ministério também. Então, aí, Deus coloca isso aí na mesa e a gente fica, às vezes, numa decisão. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já se deparou com algum momento que Deus falou isso com a gente, né? Estou citando um caso específico aqui, mas em algum momento Deus já falou algo semelhante a respeito disso com cada um de nós. E aí vem uma questão. Quando Deus fala isso, às vezes há muito sentimento no momento, uma revelação, né, que Deus mostra, a gente fica avivado, mas quando chega no dia seguinte, né, pois aparentemente é só uma palavra que passou. Quando passa uma semana, alguns já até esqueceu. Passa um mês,
você olha e fala, "Nó, Deus falou comigo isso lá atrás, é agora, hein? O que eu vou fazer com isso?" A emoção já foi. Tem que ficar a decisão, uma decisão de mudança. Pensando aqui, né? É bem semelhante à paixão e o amor, né? Porque a paixão é um sentimento. E cientificamente eles falam que a paixão dura no máximo 2 anos, se eu não me engano. E o amor é uma decisão. O amor é decisão, a gente decide amar, né? A gente decide viver daquela forma. Então, nas igrejas a gente vê muita emoção, mas o que nos leva para Deus é decisão. Decisão de estudar, decisão de aprender, decisão de dedicar a Cristo, né? Eu estou falando de sutilezas que tem no mundo, de verdades que nos levam para longe de Deus, mas eu vou te falar, se a gente não conhecer o que está escrito aqui, você nunca vai saber. Nunca vai saber. Uma vez eu estava numa reunião, né, na igreja, e, como disse um dos irmãos lá, né, até Satanás enviou o companheiro dele lá, Discípulos. o discípulo dele nessa reunião, né? E, gente, vocês me conhecem, eu sou um cara extremamente tranquilo, calmo, né? Acho que ninguém aqui nunca viu eu bravo de verdade. Nesse dia, ele falou uma sutileza, mas uma sutileza tão simples. Não vou citar porque é um caso muito específico, que todo mundo se assustou na hora que eu me manifestei. Porque eu só falei, faltou falar assim, uma farda de missa parada. Não, ele já ficou nervosão. Nervoso, falei, firme mesmo, Todo mundo regalou o olho. todo mundo regalou o olho. Ele repreendeu ele na hora, né? Aprendi. Por quê? Porque era algo que foi dito que poderia ser fruto de engano lá na frente. Mas se a gente não tivesse discernimento, aí complica. É porque, na verdade, o fruto que ia ser gerado, com certeza, não seria um fruto bom. E é uma sutileza muito simples. Quer falar uma coisa? Eu, Vou lá. eu acho que hoje em dia, pela experiência que eu tive, né, nesse decorrer da minha vida cristã, eu acho que hoje falta muito nos líderes ensinar as suas ovelhas que, que é necessário que cada um tenha uma busca, igual você falou, uma busca pelo conhecimento e que o praticar não é só dentro da igreja. Hoje eu entendo que o congregar ele é algo, para mim, essencial, porque não tem como você fazer parte do corpo se você não congrega. Eu tenho essa visão, Rafaela. Mas hoje eu também, graças a Deus, tenho discernimento e entendo que o congregar não é totalidade de viver a palavra de Deus. Só que muitas das vezes, quando a gente converte, eu, por exemplo, recém-convertida, eu acho que quando a gente tem um líder que te dá uma instrução de você realmente amadurecer espiritualmente, ele vai te ensinar a caminhar também com suas próprias pernas. Eu sei que a palavra fala que na multidão, que há sabedoria na multidão de conselhos, né? Enfim, mas de você aprender a buscar por si só também. Não que você não possa ter a orientação do seu líder. Sim, você está ali, existe um líder, Jesus foi um líder, João Batista foi um líder, e a gente tem diversos líderes na palavra de Deus. Mas hoje, às vezes, a gente converte por falta de maturidade, a gente acaba seguindo muito aquilo que o líder fala. Ah, não, meu líder falou, então tá falado, é isso mesmo. Mas você não buscou esse conhecimento igual você está falando. A gente tem que ter esse conhecimento da palavra para você também ter essa autoridade de questionar, falar assim, não é dessa forma. A palavra fala assim, assim, assado. Só que hoje eu acho que a gente tem muito essa carência no mundo cristão de ter esse ensinamento de buscar verdadeiramente o que a palavra te ensina. Ao invés que é o que você falou, às vezes a gente vai muito pela emoção. E a emoção, ela realmente passa. E a Jennifer falou assim, isso é muito semelhante ao amor e à paixão. E eu vejo isso muito semelhante também ao que eu vivencio na maternidade. Porque na maternidade, você escolhe permanecer todos os dias. Você escolhe permanecer mesmo cansada, você escolhe permanecer mesmo não querendo permanecer. E eu vejo que é da mesma forma na nossa vida cristã. Vai existir momentos que a gente não quer, não. A gente vai fazer igual uma criança birrenta. Eu não quero Jesus. Eu não quero isso, eu não quero ver isso, eu não quero seguir isso, eu não quero obedecer isso. Mas é uma escolha, não é uma emoção. É uma escolha. Só que eu acho que falta muito isso, sabe?
nessa nossa caminhada cristã nas igrejas hoje em dia, que é igual o Isaac falou, é muito lindo. Eu amo, gente, evento, tá? Não tô indo contra evento, pelo amor de Deus, não entenda isso errado. Amo eventos na igreja, eu acho que isso também tem que vir para alimentar, principalmente às vezes aquelas pessoas também que precisam de um leitinho. Mas o essencial é difícil, igual eu. Gente, eu sou convertida desde os meus 13 anos de idade. Eu tô com 32, mais de 15 anos. E eu posso dizer, assim, que foi nos meus últimos 2 anos que eu tive esse discernimento de entender que eu precisava ter uma busca por conta própria. Que eu não poderia simplesmente ficar agarrada a uma palavra só do meu líder. Eu tenho que obedecer, honrar a minha liderança. Todos nós temos uma liderança e tudo certo, de acordo com a palavra de Deus. Mas eu não posso bater o martelo para tudo que um outro fala, sem ter a certeza se realmente é aquilo que o Senhor está querendo de mim. E às vezes a gente tem muito medo de questionar. Aí é onde entra realmente essa busca pelo conhecimento. Eu falo que eu estou muito falha nessa busca, né? Eu queria muito ter participado do estudo desde o primeiro dia. Mas em contrapartida também, a rotina maternal é muito pesada, ó, pra vocês verem, ó. O menino eu botei no berço, tem nem meia hora, tá acordando. Isso Então, pode. um ponto aqui, nós fomos almoçar, às vezes, no restaurante aqui, aí chegou um pastor lá e começou a falar umas coisas comigo. E começou a falar a respeito de um casal daqui da cidade, de falar assim, ó, ele tá travando a vida dela, porque ele não quer casar com ela nos papéis, né? Porque a mulher dele aparentemente tem uma herança muito boa, XYZ e tal, tem outra filha, confusão, né? E ela presa ali na situação, né? E, e a vida dela não anda. Ele veio falar assim comigo. Eu virei para ele e falei assim, não, acho que a vida dela não tem nada a ver com a vida dele. Você sabe por quê? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Porque se ela colocar em seu coração que vai fazer a vontade de Deus, vai seguir o que Deus quer para ela, Deus vai colocar uma pressão tão grande nesse homem que a luta já não vai ser dela mais, entendeu? Quando ela se apegar a Cristo, aí Cristo vai lutar a luta dela. Então, o problema é que a vida dela está travada, que ele estava falando, não era ela. Aliás, não era ele que estava travando a vida dela. É ela mesma que está travando a vida dela. Que ela não está buscando. Que ela não está sendo sincera. Porque ela não está querendo de verdade. Ela não está fazendo as suas escolhas corretas. Então, assim, é o que você falou. Se você for depender só do outro, do que o líder disse, entendeu? Você está fadado àquilo e pronto, acabou. Mas é do ser humano, né? A gente tem esse costume de terceirizar as coisas. É mais fácil, é mais cômodo, né? Então, na verdade, o papel de um líder, né, um pastor, a responsabilidade e o ministério do pastor é fazer com que as suas ovelhas cheguem até a Cristo. Então, não até a ele, porque não tem ser humano que aguente, né? Acaba que o líder acaba ficando sobrecarregado. Mas sim que leve a Cristo. E quando existe essa orientação, a gente passa a buscar com as nossas próprias pernas, nós mesmos termos as nossas experiências, né? Eu, particularmente, eu tenho um perfil muito de questionar. Vocês aí já conviveram comigo e sabe que eu sou temperamento um pouquinho mais forte. Então, quando chega no final do culto, pelo menos umas 2 perguntas eu tenho para o pastor. Aí, durante a semana, eu marco, né, as passagens que foram lidas e estudo o que foi dito. E aí, no culto seguinte, eu chego questionando tudo para ele. Converso com o Isaac, questiono o Isaac. Eu costumo questionar para nós 3 pessoas. Para então eu entender de Deus qual que é a verdadeira palavra. E isso, irmãos, não é errado. Isso não tem nada. A gente aprende uns com os outros, a gente cresce juntos. Então, às vezes, Deus pode me mostrar algo e eu estou numa conversa com o Isaac e ele fala, cara, eu nunca enxerguei isso, vou lá no pastor, até mesmo o pastor pode ver alguma coisa que, né?
Então, isso é crescimento espiritual. Isso está certo. A gente não tem que ter medo de questionar, a gente tem que ter medo de cair no engano. Oi, mãe. A mãe abriu o microfone ali. A paz do Senhor. Pode Senhor! Estou vendo aqui o nenenzinho da Rafa. Jesus abençoe vocês aí. Que bonitinho demais. Eu quero tirar uma dúvida aqui. Que dentro da palavra, né? Está falando aqui sobre a palavra, né? De Deus e tudo. O conhecimento da palavra. Mas eu creio, sim, que é possível, quero fazer essa pergunta para vocês, é possível uma pessoa que não é analfabeta, né? Como eu conheço pessoas, mas que tem uma sabedoria do Espírito Santo, né? E uma pessoa que tem um conhecimento bíblico dentro da palavra de Deus, mas ele não tem, porque o Espírito Santo, não sei se vocês vão me entender, ele nos dá sabedoria dentro da palavra, né? Ou seja, uma pessoa que tem um estudo, que aprofunda na palavra de Deus, mas não tem um Espírito Santo, e uma pessoa que tem um Espírito Santo de Deus, mas não é analfabeta, como eu conheço, é possível, porque às vezes você vê uma pessoa que não tem um conhecimento bíblico, mas tem uma sabedoria que eu fico assim impressionada. E muitas das vezes eu conheço pessoas que são pessoas inteligentíssimas, pessoas que comem a palavra, mas não têm o Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Não sei se eu consigo explicar. Nesse ponto aí, existem muitas sutilezas em cada um desses detalhes aí, né, que eu vejo. Vamos pegar o primeiro cenário ali. A pessoa é analfabeta, né, e tem muita sabedoria. Vou pegar o meu avô de exemplo. Meu avô estudou até a quarta série e para as coisas dessa vida deixou uma herança em terras muito grande, né? Teve uma mercearia, administrou muito bem. E se você pegar uma pessoa que estudou até a quarta série hoje, não sabe quase nada, né? Então, o fato dele não ter um estudo não impediu ele de prosperar ou crescer. Então, o conhecimento dele foi bom, né? Inclusive, teve uma época que ele quebrou, ele não tinha nada, ele simplesmente abriu uma mercearia lá com 2 bolos e uns negócios de alho lá que tinha para vender e começou a vida dele de novo, né? Já com filhos, casado, e deu tudo certo, graças a Deus. Então, um exemplo claro de uma pessoa ali que não tinha muito conhecimento. E às vezes, essa terra a gente conhece pessoas muito inteligentes, pessoas que têm muita sabedoria, fez faculdade, pós, sei lá o quê, e que não prosperam, né? Estou pegando exemplos práticos da nossa vida para ir para o espiritual. Então, assim, pessoas muito inteligentes têm. Que você olha e fala assim, gente, mas como é que pode uma coisa dessa? Fulano é tão inteligente. Né? Tá, às vezes, uma vida mais difícil. Agora, no mundo espiritual, a gente chega a isso. Quando a pessoa não tem muito conhecimento bíblico, ela tem uma tendência a andar por profecias. Entendeu? Ela tem uma tendência de repetir o que escutou. Uhum. Entendeu? Então, assim, se a pessoa. Eu preguei um bom tempo, um ano e meio, uma comunidade aqui, e lá tinha pessoas analfabetas. Analfabetas. Nossa, Ih, você tá ruim hoje. analfabeta, hein? É isso aí. Tinha pessoas lá que não sabiam ler. Eu não mudei agora. Tinha pessoas lá que não sabiam ler. E assim, quando eu pegava a Bíblia para ler, eles paravam assim, ficavam olhando, ouvindo cada palavra. Que um ano e meio dando um estudo para eles lá, mais ou menos. E na época era mais difícil, mas eu ainda consegui alguns. Não foi CD ou pendrive com a Bíblia falada.
né? Na época era mais difícil. Hoje teria, o negócio tá no telefone, tá muito fácil, né? E ela escutava todos os dias. Então, hoje, não é desculpa uma pessoa falar que não consegue ler a Bíblia porque Sabe não ler. sabe ler. É verdade. E profecia, ela tem muitas sutilezas. A Bíblia é tão clara que a profecia, que a gente tem que tomar cuidado com a profecia. A Bíblia fala que a gente não pode julgar o profeta, mas a gente pode julgar a profecia. Por quê? Porque muitas profecias podem ser que ela vem de Deus e pode ser que ela não vem. E se a gente não tiver conhecimento bíblico, a gente não vai saber, né? E tem pessoas que têm o conhecimento bíblico, mas não tem o Espírito Santo, não tem revelação de Deus. É porque, na verdade, até Satanás conhece a Bíblia, né? Exatamente. Temos que lembrar disso. Então, no fim das contas, indiferente daquela pessoa que tem o Espírito Santo, daquela que não tem, daquela que é muito sábia, daquela que não é sábia, é a nossa vida com Deus. E um outro ponto também é que existe a sabedoria do mundo e existe a sabedoria de Deus. São coisas diferentes. O exemplo que o Isaac deu do vô dele é a sabedoria do mundo, né? A sabedoria de Deus é diferente. Por exemplo, a gente tem um Salomão, né, na Bíblia, um exemplo claro de sabedoria que vem de Deus. É diferente, né? Mas, de fato, não tem como a gente fugir do engano se a gente não souber a Bíblia. Não tem jeito, nem impossível. É O impossível. problema é a gente olhar para o outro. Eu acho que, de forma nenhuma, a gente tem que olhar para o outro, a gente tem que olhar para a gente. Eu sou uma pessoa que, desde mais novo, Deus me revela muita coisa. Muita coisa, e muita coisa, né? Hoje eu tenho a gente como testemunha na minha vida. Tem algumas coisas que eu falo só para ela. Eu falo assim, amor, tá vendo que lá é assim, 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 tal, 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 tal. Só que quando Deus me mostra, eu não sou o tipo de cara que chega e sai falando para a pessoa. Que chega e sai, glória a Deus, aleluia. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. A primeira pergunta que eu faço é: o que eu posso fazer para edificar? E na maioria das vezes é uma oração. Entendeu? Então, e é na maioria mesmo. Pouquíssimas vezes eu olhei e falei assim: não, isso tem que ser dito, né? Por quê? Porque é a glória de Deus, né? Então, o fato é, eu tenho que olhar na minha vida, diferente da do outro, que tem ou não tem, né? A gente não pode se apegar, como a Rafaela falou, ao que o outro está ensinando. A gente tem que se apegar ao que Deus tem nos ensinado. E Deus nos ensina em cima da palavra, né? Quer falar mais alguma coisa, Ney? É verdade. Inclusive, eu queria até dar o exemplo, né? Faz sentido, porque você vê um médico, uma pessoa que é médico, e uma pessoa que não é médico, o que ele vai fazer? Ele vai salvar aquela vida. Ou seja, por causa do quê? Por causa do conhecimento dele, daquilo que ele aprendeu, né? E uma pessoa que não é médica, ele vai morrer. Ou seja, assim eu acho, creio, mais ou menos é pela vida espiritual, né? Se você não tiver um conhecimento da palavra, você vai morrer, ou as pessoas vão te enganar, você vai tomar o remédio X, você vai morrer por causa daquilo que você não teve o conhecimento, né? Então, eu creio que é mais ou menos assim também. É isso aí. E para Verdade. finalizar aqui, gente, eu quero trazer uma pergunta que Deus me fez recentemente. Deus me pediu um passo de fé uns tempo atrás aí, para fazer algo específico. E eu fiquei com muito temor no coração. Muito, 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 muito temor. De olhar e falar assim, Deus, eu não estou preparado para isso. Não para mim. Será? Vou fazer um negócio desse aqui, cair lá na frente? Não sei, eu não quero. E assim, vieram muitos pensamentos nesse sentido na minha cabeça. E aí Deus virou para mim e falou assim: o quanto você acredita em mim? E aí eu vou devolver essa pergunta, porque eu não vou sofrer sozinho. O quanto você acredita em Deus? Se for medir
o quanto eu acredito na minha capacidade de trabalhar, entregar resultado e o empenho que eu tenho no meu trabalho. E o quanto eu acredito em Deus para fazer a obra dele, para ter atitudes de fé, de confiar que ele é a verdade. Quanto eu faço isso na minha vida para isso ser verdade? Eu falei para Deus, Deus, eu acredito que você pode tudo. Eu falei, então o que que te pede se eu posso tudo? Né? Então, o quanto nós acreditamos em Deus vai medir, né, o tamanho da nossa fé. E essa entrega para Cristo vai trazer as bênçãos que Deus tem prometido para a gente. Eu só queria fazer um detalhe aqui, Tá? é que em cima dessa pergunta que você falou, né, o quanto a gente, como que é? O quanto você acredita em Deus? Quanto você, Acredita em Deus, né? para você acreditar em Deus, você precisa conhecer a Deus. Todo mundo concorda? E como é que a gente vai conhecer a Deus? Então, a minha pergunta para você, retrucando é a sua, é o quanto que você conhece dessa palavra aqui, ó. É o tanto que você conhece de Deus. Sei. Bom, gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu falo assim, eu posso dizer por experiências que Deus tem me dado, assim, no dia a dia, né? Eu, toda vez, eu fui, assim, muito de oração, de entrega mesmo, né? Mas eu tenho vivenciado isso aqui dentro da minha casa, porque como eu sou muito assim de oração, eu gosto muito de estar orando, verdadeiramente eu não estava entregando os meus problemas para Cristo, ou seja, eu estava trazendo para mim os problemas. Então, assim, eu orava, eu colocava eu orava, mas eu não confiava, né? Então, a minha fé estava totalmente assim, apegada nos meus braços, às vezes até nas pessoas, enquanto eu não entreguei tudo para o Senhor, enquanto eu não falei, Senhor, eu vou orar e vou descansar no Senhor, até assim, na minha casa, nos problemas assim, até das pessoas, eu queria trazer aquela carga para mim, enquanto eu não entendi que entregar para o Senhor Jesus, as coisas não começou a fluir dentro da minha casa, porque eu estava carregando fardos que não era meu. Então, hoje eu posso dizer assim, a cada dia a gente aprende mais, mas eu entendi que quando você ora, quando você coloca para o Senhor Jesus Cristo, eu vou dar só um exemplo, tá? Para vocês entenderem. A Lorena, ela está aí, ela pode até falar a respeito. Ela queria pintar o cabelo. Eu sei que é uma coisa pequena, mas eu vou dar só um exemplo. Aí eu virei para ela e falei assim: você não vai pintar o cabelo. Aí ela virou para mim e falou assim: mãe, mas eu quero pintar o cabelo. Eu falei assim: Senhor, mas essa menina vai pintar um cabelo de uma cor, o que, que as pessoas vão falar, o que, que as pessoas vão. Comecei a questionar com Deus. E foi a partir daí que eu comecei a entender. Aí ela virou para mim e falou assim: mãe, eu vou pintar. Aí eu falei assim: não, você não vai pintar o cabelo. Ela falou assim: eu vou, mas eu quero pintar o cabelo, mãe. Eu falei: não. Aí ela ficou assim e tal. Aí o que eu fiz? Se fosse antes, eu sofria com aquilo, eu ficava com aquilo, botava aquele fardo nas minhas costas. Aí eu virei e falei assim: não. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: eu falei assim, Deus, me dê sabedoria. Aí eu cheguei para ela e falei assim: Lorena, você vai chegar, você vai conversar com o Espírito Santo, você vai falar: Espírito Santo, a minha mãe falou para não pintar o cabelo, mas eu quero pintar o cabelo. É da vontade do Senhor? Eu posso fazer isso? Quer dizer, eu entreguei esse fardo que estava nas minhas costas para o Espírito Santo. E Só a, que e a responsabilidade, você transferiu essa responsabilidade para Deus e para ela. para Deus e para ela, porque Tirou das suas costas, não, eu justamente, ficava com certinho. aquilo. Então eu entreguei para ela, eu falei, Espírito Santo, agora a bomba, como você diz, é do Senhor, é o Senhor que vai saber, é o Senhor que vai falar com ela.
Só que o Espírito Santo falou, foi comigo. Sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, por que você está julgando? Você não pinta o seu cabelo também? Aí, tá vendo? Não. Eu fiquei assim, a partir daí, eu descansei no Senhor e falei, Senhor, eu vou orar, mas a responsabilidade disso é do Senhor. Porque eu aprendi que não é na minha força, não é no meu julgamento, mas as decisões, quem escolhe são as próprias pessoas. É o Senhor que vai moldar, é o Senhor que vai falar, é o Senhor. Eu só vou orar e vou entender que tudo são consequências das nossas escolhas. Então, enquanto eu aprendi isso, eu estou vivendo assim, sabe? O sobrenatural de Deus. Porque eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Hoje eu falo assim, Senhor, seja feita a sua vontade, o meu ministério, o meu trabalho, a minha casa, já não sou eu mais, porque é o Senhor que faz. É lógico que eu não vou... eu vou ver as coisas erradas e vou... não, Deus... Não, eu tenho que tomar posicionamento também, né? Porque nós temos as nossas coisas, mas hoje eu entendo que quando você entrega verdadeiramente, não é só orar, não, porque não adianta. A oração, ela sem fé, ela é morta. Então, eu tenho aprendido isso. E isso, para mim, tem me ensinado muito. Até em termos da igreja, no ministério, em tudo, eu tenho orado. Porque você pega fardos que às vezes não é seu, você pega coisas que às vezes você não tem que pegar, e você está pegando, e nós temos que entregar e descansar no Senhor. Você tá falando isso aí, eu lembrei aqui agora de que, assim, veio à mente, né? Eu não sou mãe, talvez vocês vão poder falar melhor disso do que eu, A mas Rafa, pode falar? a função dos pais é muito semelhante à função de um pastor. Nossa obrigação como pais é ensinar os nossos filhos chegarem até Cristo. É que eles consigam com as próprias pernas ir até Deus. Não querer andar com as pernas deles. Que no momento que a gente faz isso, igual no momento que você fez isso com a Lorena, você cansou, porque Descansei. você ensinou ela a chegar até lá, né? Então, quando nós, como pais, fazemos isso, a gente consegue descansar o nosso coração e entregar nas mãos de quem é o melhor para cuidar. Então, eu vejo que o líder, né, líder da igreja, ele tem essa responsabilidade e ele tem a autoridade quando existe algo errado, né, quando a gente faz alguma coisa que não está em conformidade, ele nos adverte, nos ensina com amor e com paciência, assim é os pais com os filhos, né? Então, acho que existe uma sabedoria muito grande nisso. Eu posso só fazer um último comentário também, gente? Pode. Eu gosto de falar, tá vendo? Eu não posso participar disso, não. Ah, é assim que é bom. É assim que é A bom. Jennifer me conhece, sabe que eu também gosto de falar. Eu, Mas eu, assim. eu aguento a Jennifer aqui, você vai ser de boa. É, eu Ah, é então demais. tá bom. Mas que a Mary falou essa questão da oração, né? A própria palavra oração, ela falou oração sem fé, realmente não adianta também. Mas a própria palavra fala oração. Eu aprendi isso depois que eu adoeci. Não adianta você orar se você não agir. Existem responsabilidades, que é o que a gente falou, a gente precisa colocar responsabilidade que é de cada um no seu lugar. Existe a responsabilidade que é do Senhor e existe a responsabilidade que é nossa. Existe aquilo que é vontade de Deus e existe aquilo que Deus vai permitir que você faça. Só que quando você começa a ter esse entendimento, que é o que vem, a palavra ela te liberta de verdade. A palavra ela tem o poder de trazer uma libertação na sua vida. Eu adoeci muito mentalmente e quando eu comecei a ter um pouquinho de entendimento, Deus me deu a sabedoria. Seguinte, não, esse fardo, que é o que a Mary falou, esse fardo aqui não é meu. Eu não tenho que carregar esse fardo. Esse fardo é de fulano, é ele que carregue. Esse fardo é de ciclano, ele que carregue esse fardo. Porque às vezes a gente pega fardo de outras pessoas e acaba nos adoecendo. Então a gente precisa aprender a se impor de forma sábia para que isso não te adoeça. Às vezes a gente se cala pensando que o se calar é o certo.
E nem sempre é, que é o que a Jennifer fala. Não, eu anoto, então eu vou questionar no final do culto. Durante a semana eu vou estudar e no próximo culto vou questionar ainda mais. E é isso que tem que ser feito. Às vezes a gente se cala por medo de estar sendo errada. Não, eu tenho que me calar, não sei o quê. Ele é mais inteligente que eu, tem mais sabedoria. Eu, por exemplo, sempre tive, mas eu não conheço, eu leio e não entendo. Não, eu tenho que ficar. Não! Você tem que questionar sim. Paulo mesmo questionou ao Senhor sobre o espinho que tinha na carne. Por que que eu não posso questionar? É através do questionamento que a gente vai aprender. É um ponto importante nisso aí. É qual a intenção do questionamento. Isso. Tem gente que Exatamente. questiona para humilhar, ou para falar que sabe mais. Às vezes com Com arrogância, né? arrogância. Mas o nosso questionamento é o questionamento de aprender. É. Exatamente. Sabe qual que... E o medo da gente, às vezes, quando a gente tem um questionamento de aprender, Isaac, uma das coisas. O medo é assim, eu vou questionar que eu quero aprender, e depois se a pessoa vir com uma outra pergunta em cima da minha, e aquilo ali, às vezes, acaba te assustando, porque aí vem essa questão que você disse, aí vem aquele questionamento que parece que vem só para poder te humilhar. Rafaela, mas isso pode acontecer, às vezes nem só para humilhar, não, porque como eu entendo que eu não tenho conhecimento bíblico, né? Como um pastor, um exemplo, então eu vou questionar alguma coisa sobre o que ele disse, aí ele vai retrucar, né? Fala assim, não, mas isso aqui, o que que você pensa disso? Eu vou olhar para a cara dele assim, vai ficar um cri-cri, eu falei assim, ué, sei não, eu vou pesquisar. Eu só falo assim, eu vou pesquisar e vou estudar. Você não tem que ter resposta. Você vai pesquisar, você vai estudar. De repente, naquele estudo que você pesquisou, você encontrou, né, a palavra, a verdade, como foi pregado, ou às vezes não, às vezes Deus te mostrou diferente. Aí você chega depois e fala assim, olha, pesquisei, você lembra daquela nossa conversa? Eu pesquisei isso, e eu estudei e vi isso a respeito. O que que você acha? Se ele tiver outro questionamento, eu vou fazer a mesma coisa, até que eu chegue num entendimento onde eu formei ali aquilo que eu acredito. Porque na Bíblia tem coisas que dá para provar biblicamente, tem coisas que é entendimento, né? Então, existe isso. Enquanto eu não estou convencida de que tá escrito que aquilo ali é bíblico, eu vou questionar até eu entender. O Isaac sabe como é que eu sou. Eu questiono, não, mas e isso, isso? Mas aquela passagem lá. Aí ele vai e me explica. Aí eu penso. Eu confesso, tem hora que ela senta na frente de outra ali perguntando, aí eu fico assim, agora você vai sofrer também. Mas é isso que a gente precisa aprender. Às vezes a gente aprende muito a se calar. E o se calar não é nem sempre o certo. Existe um momento que a gente tem que se calar, silenciar, sim. O silêncio também ele pode te trazer sabedoria. Mas eu acho que quando se trata da palavra de Deus, De em aprender, né? relação de aprender, igual a Jennifer falou, eu já tive muito medo de questionar. Hoje eu não tenho. Hoje eu não tenho, não. Assim, Hoje eu não me claro. incomodo de incomodar, porque é o que falou, gente, estar na presença de Deus, muitas das vezes você vai estar desconfortável, sim, porque a nossa carne quer uma coisa, e o que é espiritual, às vezes, vai te confrontar, então vai te trazer desconforto. Vai. É claro que eu não chego com arrogância questionando, é sempre de boa, um debate de boa, é sempre para crescimento. Agora, se a liderança se sentir coagida porque você está questionando, quem tem que ser tratado não é você, é ele e Deus para lá, porque você está fazendo o seu papel somente diante de Deus. Problema dele e Deus para lá. Você tem que estar com sua consciência limpa diante de Deus, que é o quê? Eu quero aprender a conhecer o Senhor cada dia mais através da sua palavra, porque foi isso que ele nos edificou. Uhum. Oi, mãe. E os questionamentos nos ensinam tanto, né? Tá baixo, não tô te ouvindo, não. Os questionamentos nos ensinam tanto, porque a gente aprende um com o outro os nossos erros, às vezes a gente acha que não está certo, abre a mente da gente para tanta coisa. E, É um e campo. aquilo, né? A gente não precisa, em primeira instância, a gente não precisa acreditar ou concordar, né? A gente vai remoer aquilo, a gente vai buscar de Deus, a gente vai ler, a gente vai orar, vai buscar de Deus. Então, pode ser que você vai chegar com uma coisa que você acredita que seja verdade, e o outro fulano vai chegar com outra, e você vai meditar, vai remoer aquilo que ele falou, Deus vai falar com você vai mudar seu posicionamento. Então, nós temos que estar receptivos, né? Mas sempre com base bíblica.
Se a gente não conhecer, não tem jeito, não tem outra solução. Existe o óbvio que acontece muito comigo, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu pergunto óbvio. Por exemplo, eu tô vendo a Rafaela com esse menino aí. Pessoal, Rafael, esse menino é seu filho? Todo mundo sabe, que é óbvio, tá aí. Eu sou o cara que pergunta isso, entendeu? Então, às vezes o cara tá falando, você tem que se arrepender, né, para Cristo perdoar. Eu vou levantar a mão e falar assim, então me receber o perdão é pelo arrependimento? Por que que eu sou desse tipo de questionamento? Até do óbvio, né? Porque eu quero ter certeza do que eu entendi, né? Eu sou um cara que questiono tanto, mas tanto, que eu questiono até o óbvio, né? E uma coisa que eu falo ultimamente é o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente escuta algo, aparentemente a gente entendeu, mas lá no fundinho você fica assim, é isso mesmo? Né? Você fica pensando, é esse detalhe mesmo? Tem mais alguma coisa além disso? Eu acho que é isso aí que eu entendi. Levanta a mão e pergunta, olha, eu entendi isso, é isso mesmo? É, obrigado. Então, e onde que mostra isso dentro da Bíblia? É isso que eu ia falar agora. Dentro da Bíblia, como é que prova isso? Aí se der uma rateada, né, que costuma dar algumas, aí você vai pesquisar. Não é sobre o outro, é sobre você e Deus, né? Então, é sobre isso que Deus tem tratado com a gente. E eu só queria reforçar, nós falamos no outro estudo, a maioria não estava aqui, que é, a responsabilidade de saber se aquela igreja, né, está em conformidade bíblica é nossa, né? A gente não tem que, será que aquela igreja, não estou me sentindo bem, não é para mim. Não, o negócio é tá sendo pregada a verdade, se tá é ali mesmo, meu amigo. Não tem jeito não. Agora, se não tá é outra história. Como é que a gente vai saber? Só individualmente a gente buscando. Mas existe uma coisa que pode ser que Deus quer que você leve a verdade para aquele lugar. Então, é importante a gente estar em sintonia, a gente ouvir a voz de Deus, a gente orar, porque por vezes Deus vai mostrar, não, aquela igreja ali é engano puro, não entra lá não, né? Ou Deus vai falar assim, não, quero que você vá lá e você vai pregar a minha palavra naquele lugar. Pode ser que algumas vidas se convertam verdadeiramente, pode ser que mude, né, os ensinamentos, ou então é só para testemunho mesmo, para falar, para lá no juízo final, eles não falar assim, mas eu não escutei a verdade, não, escutou sim. Então a gente tem que estar com o ouvido sensível à voz de Deus para entender o que ele quer. Mas a responsabilidade é nossa, não tem jeito. É isso aí, gente. Bom, gente, por hoje é isso aí. Vou tomar mais tempo, se eu não. Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, Tati, ficou caladinho hoje, Tati. Tati já tá no final da gestação, já o barriga já tá assim, nossa Deus, tá até difícil até para conversar. Eu sabia que o Isaac ia falar que eu fiquei calada hoje. Mas meu olho tá até ardendo de sono, gente. Nossa, não fala não, eu também tô. Ai, Deus. Mas eu entendi que eu preciso buscar mais, só isso. Sono eu não vou Essa, falar nada, não, porque se você conhecer uma mãe que não tem sono, você me apresente. Nossa, eu tinha muito tempo que eu não tinha, vou voltar tudo de novo.